Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Augusto Silva pelo canal do YouTube. Que o amor de Jesus possa nos envolver, fazendo vibrar em cada coração que aqui se encontra a alegria de viver. Que sejamos todos sintonizados com Jesus, com o seu amor, para que a gente possa colher as bênçãos que chegam para nós todos os dias. Hoje nós vamos falar do casamento. E a passagem do Evangelho é uma passagem de Paulo aos Efésios, que está no capítulo 5, no versículo 33. E ele nos diz o seguinte: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Então, quando Emmanuel estuda essa passagem no livro Vinha de Luz, está lá no capítulo 137. Ele quer nos ensinar que nós não podemos ignorar a transitoriedade das experiências humanas. O que quer dizer isso? O mais importante em um casamento precisa ser a união e o companheirismo. O casal precisa entender que juntos a encarnação fica mais leve e mais feliz. Que todos nós sabemos que é no lar que surgem as provas, as oportunidades de reencontro dos espíritos para o reajuste. Só que é na intimidade que manifestamos os nossos sentimentos de intolerância, de impaciência, de revolta. Por isso, a necessidade de autoeducar-se, mas nos princípios cristãos. Segundo Emmanuel, com Jesus é possível buscar o lado útil e santo da tarefa para que a esperança seja, ele fala, a luz acesa no caminho. Então, relacionar não é somente, gente, com pessoas, mas também com o ideal. É como com aquilo que a gente sonha. Então, vamos refletir. Você já foi em um casamento espírita? A realidade é que você nunca foi em um casamento espírita. Muitas pessoas dizem assim: eu fui em um casamento em que um espírita fez uma prece, eles já tinham casado no civil e depois teve uma festa. Mas para que a gente possa entender, houve um casamento civil, com uma prece e uma festa. No Espiritismo, ainda que as pessoas dizem ser um casamento espírita, precisamos entender que não existem rituais ou cerimônias de casamento. Então, para nós espíritas, entendermos que a nossa relação com o plano espiritual, ela é muito próxima. Os espíritos que nos amam, eles estão sempre conosco, em todos os momentos. Principalmente nesses momentos, que são muito bons na nossa vida. Então, para o Espiritismo, o casamento é a união de duas pessoas que se amam. Não podemos confundir com os padrões existentes na Terra, com as leis humanas. Então, quando nós falamos de leis humanas, nós precisamos segui-las. Mas o verdadeiro casamento é de almas. Para que essas almas possam exercitar, gente,
a benevolência, a renúncia e pensar sempre no outro. Por quê? Porque casar quer dizer o quê? Adaptar-se, ajustar-se. Então, todos nós precisamos ter um cuidado muito grande com os conceitos superficiais que temos sobre o casamento. Muitas vezes achamos que estar casado com uma pessoa é uma garantia para o resto da vida. Só que existe um detalhe: casamento não é magia. Casamento é uma instituição abençoada, pois representa uma evolução moral. E, naturalmente, devemos fazer o máximo para cuidar desse relacionamento. Por isso, aqui no Evangelho, tem aquela passagem: o que Deus uniu, o homem não separa. O que o Evangelho quer nos ensinar com essa frase? Então, somos nós refletirmos. O que Deus une, precisamos constantemente de cuidar. Precisa do cuidado humano. Colocarmos em prática essa passagem, somos nós lutarmos contra as coisas que o mundo tem a nos oferecer. E conseguimos permanecer onde o Pai nos coloca. Então, cuidar do nosso casamento é para que ele não venha acabar. O que Deus uniu, o homem não separa. Não é fórmula mágica. Vai exigir muito do casal. Estar casada há anos não quer dizer nada. Vocês sabem por quê? Porque se não casarmos com o companheiro ou companheira todos os dias, o casamento vai perdendo a força. Porque colocar em prática essa passagem depende do empenho dos dois. O casamento pode acabar sim, porque quando eu não cuido dessa semente, ela não germina, morre, acaba. Então, os casamentos que acabaram não foram cultivados, a semente não germinou. Sabemos que casamento é uma excelente oportunidade de crescimento para aqueles que sabem aproveitar. Por isso, vamos lembrar: antes de decidirmos casar, precisamos casar conosco. Sabem por quê? Porque o outro vai nos mostrar tudo aquilo que insistimos em guardar. Colocar uma aliança no dedo da mão esquerda quer nos ensinar que estamos colocando aquela pessoa que decidimos nos unir aqui no coração. E muitas pessoas pensam assim: será que as nossas dificuldades nos relacionamentos é porque fomos inimigos em outras vidas? Certamente que não. Kardec, no Evangelho, nos deixa claro que em uma família reencarnam espíritos afins, para que um possa ajudar o outro. Então, podemos receber também um desafeto de outras vidas, mas isso não é regra. Aí surge uma outra dúvida. Mas por que muitos casamentos são tão difíceis? E a resposta é clara. É porque somos seres imperfeitos. Não somos espíritos iluminados. Estamos aqui buscando a nossa iluminação. Buscando aprender a conviver com o diferente. Para trabalhar a alteridade.
O nosso maior problema em conviver com o outro somos nós queremos que o outro sempre faça a nossa maneira. Aqui eu me lembro de Deepak Chopra, que é um médico indiano. Ele é autor de vários livros. E olha a frase que ele nos diz: devemos exercitar o amor incondicional. Porque o amor incondicional somos nós dedicarmos um pouquinho mais de atenção a outra pessoa e não emitir qualquer julgamento. Então, ele quer nos ensinar que dar atenção e não julgar são os primeiros passos para trabalharmos o amor incondicional. Então, quando falamos de amor incondicional, achamos que estamos distantes desse amor. Nada disso. Tudo tem o seu início. No Evangelho aqui, tem outra passagem que eu gosto muito, que diz assim: quem te nomeou juiz do teu irmão? Não julgueis para não ser julgados, pois com a mesma medida que julgas, será julgado também. Então, não importa o que eu sou, e sim o que eu estou buscando a ser, com tudo que eu já aprendi até agora. O nosso Pai tem misericórdia de todos nós. Querer acertar na vida é o caminho que todos precisamos trilhar. Alguns passos em falso e alguns desvios ainda fazem parte da nossa caminhada. Mas o que não pode acontecer somos nós nos perdermos nesse caminho. E olha para vocês verem. Estudos feitos com psicólogos, psicanalistas, nos mostram, gente, que nós somos mais ou menos 6 bilhões de pessoas no planeta, mas que nunca houve tanta solidão. Solidão a 2, a 3, solidão mesmo em família. Nós estamos vivendo hoje uma crise da afetividade pela falta de tempo e acúmulo de atividades. Então, existem pessoas que vivem isoladas no seu lar. Muitas pessoas estão vivendo de forma egocêntrica. Casais estão se separando, achando que viver sozinhos, ou com outro companheiro ou companheira, que eles conseguem ter uma vida mais feliz. Mas qual que era a frase de Aristóteles para nós? Somos seres gregários, precisamos um do outro. E já ouvimos pessoas dizerem assim, eu não preciso do outro para eu viver. Precisamos sim. Termos uma pessoa relacionando conosco, somos nós, gente, temos um professor ao nosso lado. Então, se a vida é uma escola, o relacionamento afetivo é uma universidade. Nós aprendemos muito com o outro, porque o outro funciona para nós como espelho. Ele vai nos mostrando devagar as nossas sombras, as nossas imperfeições. Então, vocês sabem o que nós precisamos aprender? Que nenhum relacionamento humano é só resgate. Por quê? Qual é o objetivo da providência divina? É pacificar. E o que precisamos mudar? Deixar de olhar no outro, enxergando somente os defeitos. Porque a união dos espíritos,
através do casamento, tem sua base na lei divina, que é a lei da atração. Então, vamos pensar, vamos lembrar quando a gente estuda a lei de atração, nós temos que lembrar que a lei de atração, ela é construída com o passado de cada um. Vocês concordam? Todos nós temos atividades aqui, nesta encarnação, para serem realizadas. Será que estamos desenvolvendo essas atividades? Realizando-as? Vibração e sintonia nos levam a encontrar as pessoas com as quais temos que buscar um reequilíbrio. Então, baseado na lei de atração, o casamento é uma união com uma disciplina espiritual. Duas pessoas se unem com o objetivo de realizar algum trabalho aqui. Ninguém se une em vão. Vocês sabem por quê? Porque o casamento é uma grande experiência de sair de si mesmo para dividir, renunciar, ceder, aceitar, respeitar, compreender e perdoar. Olha quantas palavras bonitas. O casamento é como se fosse para nós, gente, uma experiência que nos traz uma visão de um caminho espiritual, pois nos torna mais maleáveis. Então, trabalha em nós aquela parte do nosso coração que ainda se encontra endurecido, petrificado às vezes. Então, falarmos de casamento sempre vem na nossa mente. Existe um casamento tradicional? Como dizia antigamente, aquele casamento de papel passado, que a gente escutava dos nossos avós? Temos um outro que não é de papel passado. Será que para a espiritualidade vale a mesma coisa? Aquele em que as pessoas apenas se unem? Em termos espirituais, é casamento da mesma forma. Não tem diferença um do outro. Hoje nós já temos a lei de união estável. Então, qual seria o maior objetivo do casamento? Que as almas que estão se unindo tragam consigo um projeto de crescimento espiritual, de reequilíbrio. E é muito comum ouvirmos assim: nossa, foi uma coincidência eu encontrar com fulano. Foi amor à primeira vista. Segundo nosso amigo Chico Xavier, ele diz que em 99% dos casos não é amor à primeira vista, ele diz nem a segunda, nem a 10ª vista. Esses seres já se encontraram milhares de vezes. E no livro Um Desafio Chamado Família, de Joamar Nazarete, é no capítulo 1, gente. Família e Espiritismo. Aí nos diz aqui, ó, o casamento nos traz muitas alegrias. E tem aqui uma frase muito bonita que diz aqui: a família consanguínea é lavoura de luz da alma. Luz que podemos ver, que acendemos da educação e do amor, abrindo a porta de renovação e diminuindo as sombras da ignorância.
A união nos ajuda nos momentos difíceis, porque a gente sabe que nós temos uma pessoa ao nosso lado, gente, nos dando forças, dividindo conosco aquele momento. Outro ponto importante que ele deixa claro aqui nessa mensagem: o casamento é uma grande viagem que não tem fim, porque as almas são imortais, na qual um deve cuidar do outro e tentar manter a qualidade de um relacionamento saudável. Aqui, então, nós podemos ver, não adianta escondermos nada de nós nem do outro. Como eu disse aqui no início da palestra, antes de decidirmos casar, precisamos casar conosco. Porque o outro vai nos mostrar tudo aquilo que eu insisto em guardar. Então, lembrarmos também que o lar, gente, é um laboratório para germinar as sementes do bem. E nesse laboratório, olha o que nós aprendemos a trabalhar: respeito, aceitação e perdão. Então, vamos entender só um pouquinho do que significa o adultério, porque a gente tem visto tanto isso no momento. Então, as pessoas dizem assim: fulano de tal cometeu adultério. Então, isso quer dizer que quem cometeu adultério, ele violentou um próprio valor. A traição é um ato abominável, porque quem mais a pessoa deve respeitar é ela mesma. Ainda que ninguém descubra aquela traição, ela está presente na mente e no coração desse ser. Porque ela trai um valor que ela mesma traz consigo, que não é correto para se ter, né, um bom relacionamento. E no livro Vida e Sexo, que é da série André Luiz, né, no mundo espiritual, através das mãos abençoadas do Chico, ele traz um grande ensinamento para nós. E esse ensinamento está no capítulo 6 e 7. Então, André Luiz nos fala muito das tragédias que conhecemos, que estamos vivenciando hoje no mundo, são as tragédias íntimas, lesões afetivas. E que esse mal é o maior. Por quê? Porque ele é silencioso. Nós podemos ver hoje quantos homicídios, gente, entre casais, quantos lares desfeitos, quantos desafetos por não darem conta de conviver com o outro. Então, os nossos relacionamentos hoje seria muito mais feliz, os relacionamentos mais felizes, né, se nós pudéssemos oferecer ao outro mais caridade, mais tolerância. Quando não cuidamos do nosso comportamento, nós machucamos muito todos que convivem conosco. E André Luiz aqui ainda nos fala das separações. Ele diz que muitas vezes um casal tem tanta dificuldade em manter o relacionamento que é preferível a separação, para que não aconteça a traição. Porque a traição é uma pessoa violentando, como nós dissemos, seu próprio valor. E Kardec, no Evangelho, ele nos deixa claro, que eu acho muito bonito também: separou na terra
o que já está separado no plano espiritual. E eu adoro essa frase de Santo Agostinho. Ele complementa, ele diz que o ser humano aqui na Terra tem um vazio no coração do tamanho de Deus. Olha que lindo. Então vamos refletir, né? Uma família que não seja constituída, gente, por um homem e uma mulher, e sim por casais também do mesmo sexo. Poderíamos considerar um casamento? Tudo agora está legalizado. E o Brasil caminha em relação a essa situação muito acertadamente. Por isso, os casamentos de pessoas do mesmo sexo podem ser constituídos, pois são pessoas que se amam verdadeiramente e que direcionam as suas vidas da maneira que podem buscar constituir uma família feliz. Então, hoje já podemos ver a liberação de crianças para adoção por todos os casais, a partir de um entendimento que ali existe o quê? Uma família constituída. Então, Jesus nos ensina, gente, com propriedade, como buscarmos um casamento saudável. Jesus, naquela época, ele dizia que a dificuldade nos relacionamentos era a dureza de coração, o que ainda continua existindo. A dureza de coração não nos deixa construir um relacionamento. Duas pessoas que querem construir de forma conjunta um lar em paz, não existe receita. Mas o diálogo e o desejo do bem têm que prevalecer. Casamento saudável não é um casamento sem problemas. E sim um casamento de pessoas que dão conta, gente, de forma equilibrada dos desafios que possam aparecer. Não existe mágica. Então vamos pensar. Cada um que está me ouvindo, qual é o meu papel aqui na Terra? Como anda a minha motivação pela vida? Cada um deve responder na sua intimidade. E nós vamos imaginar. Imagine a vida como um jogo, onde nós fazemos um malabarismo com 5 bolas. Trabalho, família, saúde, amigos e espiritualidade. Trabalho, a bola é de borracha. Nós sabemos. Se cair, ela bate e volta com a mesma intensidade. Agora, família, saúde, amigos e espiritualidade, essas 4 bolas são de vidro. Se deixarmos cair, elas quebram e ficam danificadas para sempre. E outro problema sério que nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão vivendo uniformizadas, querendo fazer as mesmas coisas, jogar, gente, com as bolas do mesmo jeito. Ninguém quer ser ele mesmo. Então, qual seria a nossa missão como espíritas? Chico Xavier nos ensina. Ele mudou a energia do nosso planeta. O Chico realizou um processo de autoiluminação tão grande que começou a jorrar luz. Então, com isso, a maior lição dele para nós, o nosso trabalho é iluminar-se.
Uma pessoa buscando a iluminação já muda muita coisa. Então, Chico vibrou tanto que as pessoas continuam atraídas. Mas a gente tem também outros exemplos. Um Gandhi, foi necessário, um Gandhi na Índia. O Chico lá em Pedro Leopoldo, Divaldo em Salvador e muitos outros. Por isso é que nós temos aquela passagem no Evangelho que é muito bonita, que Jesus nos diz: brilhe a vossa luz. Não existe escuridão que não seja iluminada com apenas uma luz. Os espíritos estão aguardando a nossa luz. Por isso, nós vamos concluir esse nosso trabalho de hoje, lembrando de um diálogo de Abigail com o apóstolo Paulo. É no livro Renúncia. Abigail disse a Paulo: os espíritos superiores aguardam a nossa mudança. E Paulo perguntou: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ela responde: ama, trabalha, espera e perdoa. Ama. Não precisamos de inteligência para entender o Cristo. Precisamos amar. Quem ama, enxerga, cuida, entende. Eu queria fazer uma pequena correção. Não é no livro Renúncia, viu, gente? É no livro Paulo e Estevão. Gravam isso aí. Desculpe o erro. Então, quando ela diz ama, aí ela diz trabalha. Trabalhar disciplinado. O Pai nos chama a todo instante para semear. Precisamos perder a ansiedade de querer colher. Espera. A natureza tem espírito de sequência. Jogamos uma semente e logo em seguida já temos o fruto. Deus nos pediu para semear e não colher. Perdoa. Se não aprendermos a perdoar, vamos ficar sozinhos. Impossível relacionar com qualquer pessoa sem perdoar. Quanto mais intimidade, mais as pessoas vão nos machucar. E o remédio é o perdão. Por isso, meus amigos, vamos seguir o ensinamento de Abigail. Leiam o livro Paulo e Estevão, que é uma maravilha, quando ela diz: ama, trabalha, espera e perdoa. Que Jesus continue sendo a luz, a iluminar os nossos caminhos. Muita paz ao seu coração.